vir. Vejam, provando-se em nosso meio em Jesus Cristo. Em 1 Timóteo 3,16 está escrito: conhecendo a respeito de Deus, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade, pois Deus se manifestou em carne. Nós vimos Deus em carne. Aquele foi o consolo de Deus, em saber que ele veio de tal forma, se importou tanto conosco, que ele se tornou um de nós, manifestado em carne, não outra pessoa, o próprio Deus. E agora, para fazer disso um passo mais próximo, ele envia o Espírito Santo para cuidar de nós, nosso consolo, e ele habita em nós. Cuida mesmo de nós. Agora devemos seguir em frente para outra porção da Escritura aqui, outro pensamento para sustentar isso. Antes de fazê-lo, eu posso dizer isso: todos que não têm este Consolador, aqueles que não o têm, então a razão de não o terem é porque não aceitam. É para eles, mas não o aceitam. Agora, eu espero que sejam espirituais o suficiente para compreender o que estou dizendo. Falando, estou para um grupo de pessoas que terá de receber oração daqui a uns minutos, e temos este consolo do Espírito Santo, que é enviado do Consolador, mas nem todas as pessoas recebem-no. Elas não creem nele. Para fazer isso, então, pegam seu consolo de alguma outra fonte, de algum outro meio. Se não aceita o Consolador provido por Deus, então tem de conseguir algum outro Consolador. Vejam, porque não se pode viver sem algo para viver. E espero que cada um de vocês consiga, principalmente vocês que têm de receber oração, que estão tão desconsoladas, talvez com problemas médicos que eles não podem resolver, e cremos que os médicos ajudam as pessoas. Creio que Deus cura através da medicina, Deus cura através da cirurgia, Deus cura através do entendimento, Deus cura através do amor. Só um pouquinho de amor vai muito longe. Deixe alguém que esteja muito contrariado e mostre que se importa por ela, com ela. Estão vendo? Deus cura através do amor, Deus cura através de oração, Deus cura através de milagres, Deus cura através de sua palavra, Deus cura. Seja qual for a fonte, Deus cura através dela. É Deus quem cura, pois ele disse: eu sou o Senhor que cura todas as tuas enfermidades. Então tudo isso opera junto, e homens em ministérios diferentes devem operar juntos quanto a isso. Agora, mas não fazem assim porque às vezes são proibidos de tomar certas posições pela palavra de Deus, porque suas denominações não permitem que o façam. Mas isso não para a verdade. Deus continua exatamente da mesma forma, curando. Então, eles tentam tirar consolo de alguma outra fonte. Vamos falar primeiro da alma. Verificamos que muitas pessoas tentam encontrar consolo na bebida. Sabem, temos um ditado que é muito conhecido em nosso meio hoje, que muitos ministros bebem, às vezes, antes de ir para o púlpito. Tomam um bom gole da bebida. Já foram vistos ministros na plataforma que até cambaleiam sob a influência da bebida. Isso não deve existir. Isso não deveria existir. É porque muitas vezes condenamos o homem quando talvez não deveríamos fazer isso. Precisamos encontrar lá atrás qual foi o problema. Muitos foram convertidos do álcool e descobrimos que se estão nessa condição, que é uma desgraça e vergonha, mas não mais vergonha do que seria mentir, roubar, cobiçar mulheres ou qualquer outra coisa que estão no mandamento, estão vendo? E talvez um homem já nasça com um intenso desejo sexual, vê estas modernas se mostrando nas ruas, e ele está constantemente
em dificuldade. Esse homem nasceu desse jeito. Agora, o que ele deve fazer? O ministro que bebe ou a mulher que fuma, vestidas imoralmente, tentando tirar dela um consolo de ser tão bem formada fisicamente que ela quer fazer com que os homens olhem para ela. Não há outra razão. Ela está parcialmente fora da mente. Nenhuma mulher sensata que tenha a mente certa poderia se despir diante dos homens. Não há razão para isso de forma alguma. Mas o que ela está tentando essas jovens hoje que saem pelas ruas são verdadeiras. Bem, desculpem a expressão, essa fita não vai somente a esse povo aqui, vai em torno do mundo. E uma mulher que tira suas roupas, pois ela sabe que é mais quente, andando por aí no sol nu, e então andar vestido com alguma roupa, qual fica mais fresco? Os índios, os pápagos e os navajos, os pápagos, principalmente nas reservas, essas mulheres saem enroladas em grandes cobertas de lã, sentam-se no sol para se refrescarem, porque transpiram e o vento que sopra forma um ar-condicionado. Vejam, e essas mulheres que não têm outra razão a não ser não sabem, elas não entendem. Não estou dizendo isso que todas fazem, muitas são ótimas mulheres. Não estou dizendo isso para ser rude, só para tentar despertá-las. Entenderam? É Satanás. Veja, você imagina que outro sexo, o sexo masculino, olhando para isso, dá uma influência tão forte que eles cantam o pneu e assobiam o uivado de lobo. E por que fazem isso? As mulheres fazem isso para que os homens possam fazer essas coisas. Quando você sai aqui no calor, às 4 horas da tarde, para parar a grama, quando as pessoas estão voltando do trabalho, mostra que é um espírito de demência. Eu sei que muitas delas podem ter um QI 1 milhão de milhas mais alto do que o meu, mas eu testo o seu QI com a palavra de Deus e verei onde sai. Este é o QI moderno, mas a própria evidência e frutos da vida provam, elas tentam encontrar consolo nisso. Então, muitas dizem, bem, eu não faço isso, mas vocês se vestem com essa atração até que tentam ser mais modernos do que a mulher que vai se sentar ao seu lado na igreja na manhã seguinte, usando um chapéu melhor, roupas um pouquinho melhores, porque você pode comprar e ter esse tipo de coisa. Vejam, o pecado alcança lá embaixo e tentam encontrar consolo fazendo isso. Isso tem se tornado tão forte que absolutamente tem atingido a nação como um todo. Não só a nação, o mundo inteiro. Muitas coisas eu poderia dizer aqui, mas para ganhar tempo, a parte de cura está se aproximando. Eu poderia falar mais sobre isso, mas não vou. Tenho certeza de que vocês compreendem o que quero dizer. Isso alcançou o mundo político, a vida social, a vida moral da nação, das pessoas em torno do mundo. Chegou a ponto que um homem que deseja ser político só para ter um nome de político, tem bastante dinheiro, pode conseguir votos, pagar máquinas para fazer assim, por causa do nome, custa milhões e milhões de dólares. Vejam, só para ter o nome de um grande político. Já foi dito o suficiente que vocês sabem sobre o que estou falando. E a vida social, as pessoas tentam se juntar nesta demente vida social. Não me digam que o mundo não está louco e agindo assim como está. É um mundo neurótico. E pela graça de Deus, é a única maneira de escaparmos disto. Notem, nesta vida social, as pessoas chegaram a ponto de socializarem pequenas panelinhas, formam pequenas panelinhas, entram e pensam, somos melhores do que o outro grupo, isso é feito dessa forma, e é a moral, isso é feito dessa forma, e é a moral, isso atinge a moral das pessoas, até amigos honestos, e nem creio que o mundo, a palavra moral, é reconhecida entre 90% das pessoas desta nação. Eles nem sabem, o mundo, o que a palavra moral significa. Ela fugiu deles, e isso foi feito com tal artifício. Satanás é tão sutil, ele faz isso tão fácil, tão sutil ele é.
só um pouquinho ali, deixa aquilo e ele tem tempo suficiente, então ele vai um pouquinho aqui, um pouquinho ali. De repente as pessoas se inclinam para isso aos poucos. O que teria acontecido com uma mulher atrás, quando eu era um rapaz de 16 anos, se ela saísse andando pela rua com roupas assim, nesse striptease, ora, eles a colocariam na cadeia. Bem, se era errado, então é errado agora, mas veja, Satanás começou a cortar as saias, encurtá-las, e acontecerá que alguém criará um biquíni, ou seja, o que for, como chamam isso, uma folha de figo, lembrem-se, isso mesmo, vai voltar a isso. Já está nesse ponto agora. E agora verificamos que todas essas coisas são porque as pessoas estão buscando consolo. Estão buscando algo que elas... E lembrem-se, seu consolo é sua religião. E você faz essas coisas a sua religião. Estão vendo? Que pena pensar que a morte está bem na sua frente. Entendem? Até tudo isso tem acontecido, até que parece não haver um fundamento sólido que reste na terra para construir alguma coisa. Deixe-me perguntar-lhe algo. Você não pode crer em nada, praticamente, a não ser na Bíblia. Ainda temos Cristo, graças a Deus. Você não pode crer em nada. Você chega, por exemplo, quando você liga a sua televisão, você que tem isso, e quando liga a sua televisão, vê os comerciais. Bem, se uma pessoa tentar viver 100% através desses comerciais, morreria em uma semana. Vejam, não conseguiria. E a própria coisa que alguma companhia anuncia como produto e diz, isto aqui é o que você precisa e não tem essa outra aqui. A mesma companhia vende o mesmo produto, então outro comercial virá, coloque isso desse lado e não aquilo, a mesma companhia. E os americanos caem por esse tipo de coisa até que tudo apodrecerá. Até que não haverá esperança de modo algum. Ninguém sabe em que crer, mas daqui a pouco vou lhes dizer em que crer. Se desejam consolo, Senhor permitindo, as pessoas mentem, enganam, roubam, a ponto que você tem de ter um bônus de segurança para pedir emprestado $5 de alguém. Sabe, a Bíblia fala disso, que não haveria amor nos últimos dias, mas só entre os eleitos. Isso mesmo. A Escritura fala disso, que o esposo estaria contra a esposa contra o esposo, filhos contra os pais. Somente no meio dos eleitos do Senhor haveria amor. As igrejas têm estado na mesma condição de vida social. Trouxeram isso para dentro da igreja, sua vida social e política e suas outras coisas, até que deixaram a igreja tão confusa que não mais sabem o que fazer. Trouxeram a política para dentro da igreja. Trouxeram também vida social. Sua vida social para dentro da igreja, suas atividades sociais, bingo, jogos de azar, o que chamam, e jantares, bailes e assim por diante, na casa do Senhor. Ora, é uma pena. Dizem, bem, agora isso é na dependência anexa, ao lado. Lembrem-se, foi também na dependência anexa que Jesus bateu nos mercadores, colocando-os para fora com suas mercadorias e disse, está escrito, a casa de meu pai foi feita casa de oração. Vocês a tornaram covil de ladrões. Está errado, não me importa onde seja. A igreja não é tanto o edifício, é o povo dentro. E se essas pessoas estão usando isso, está errado. Elas trouxeram essa prática para dentro. Agora verificamos que as igrejas também, sempre prometendo algo como a televisão, que nunca chegam ao que prometeram. Como sempre disse, uma velha citação, o homem está sempre louvando a Deus pelo que fez, louvando a Deus pelo que fará, procurando pelo que ele fará, e então ignora o que está fazendo. Vejam,
Eles falham. Essa é a maneira que se tornam história após um tempo da poluição, porque falharam em reconhecer o agora. Pode falar do consolo de Cristo de uma vez e dizer do consolo que Ele dará nas eras, mas recusar o consolo que Ele tem agora para você. Na mesma base em que encontramos isso. Bem, isso tem se tornado uma grande coisa. Agora descobrir até Pentecostes. Os pentecostais se tornaram assim nas igrejas.